Olá, meu amigo. Como vai? Como vai? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo ótimo aqui. E contigo? Graças a Deus, tudo bem. Uma grande Que honra, bom. Augusto. Muito obrigado, hein? Agora estamos melhores que antes, conectados, né? Isso. Muito Seja obrigado muito pelo carinho. bem-vindo, amigo. Não, obrigado nós por ter aceito novamente, mais uma vez, né? Um encontro que nos vai dar a chance de conhecer um pouco mais sobre os ensinos do Cristo, né? Através desse nosso amigo querido, de voz suave, doce, conhecedor aí da Seara Espírita, que vai nos dar a chance de conectar novamente com o Pai hoje, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje da Casa do Caminho. É uma honra tê-los aqui com a gente novamente, né? Nosso irmão está de volta aí com a gente. E mais uma vez eu reforço que nós devemos enxergar todos os desafios que a vida nos dá como forma de aprendizado e de presente. Presente esse que nós chamamos de crise, que para muitos tem sido muito dolorida, mas que para nós a gente sabe que é um estímulo a mais para a gente se desenvolver, crescer, aprender, ganhar novos amigos de tão longe que agora estão próximos de nós em coração e espírito, e que a gente possa se conectar com Deus acima de tudo. E agradecer pela chance de estarmos aqui. Coloquem para a gente aqui embaixo, aqui na caixinha de diálogo, só se vocês nos ouvem e nos veem bem. Marcela, a minha voz está chegando bem aí? Está com eco? Perfeita, não tem eco nenhum. Perfeito. E se por acaso os nossos amigos conectados, Raquel, seja bem-vinda, a Sandra, Salvador, Bahia, me falem, por favor, se vocês nos escutam bem, para a gente continuar a nossa live aqui. Enquanto isso, vamos... Ótimo, Jéssica também falou que está ok. Vamos agora nos conectarmos a Deus, né, para nós começarmos a nossa live de hoje com uma prece, na prece aqui do Chico, chamada a Prece da Solidariedade. É uma prece muito linda. Marcelo é top mesmo, né, Sandra? Um amigo querido. Então, convido a todos a conectar-se de forma íntima com o Pai. Senhor, que eu possa a quem está com frio dar o cobertor, mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas secar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso, nós te suplicamos, precisamos ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, a atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobrança. Mas, se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Assim, Senhor Deus, pedimos o seu amparo, o seu apoio, como de costume sempre tivemos. Rogamos aos espíritos de luz que se encarregam dos nossos estudos, que aqui se encontre com cada um de nós em nossas casas, acalentando os nossos corações, as nossas angústias, os nossos medos e os desesperos, que por vezes caímos nas garras de nossa própria inferioridade, mas que os espíritos benevolentes nos conecte de volta a Ti, que a nossa centelha divina existente em cada um de nós possa sentir o Teu amor, o Teu amparo, e que possamos cada dia mais ser gratos pela chance e a dádiva de abrirmos os olhos, independente de quais sejam nossas dificuldades. Obrigado pela chance de estarmos aqui, em Teu nome, conectados, que Teus filhos possam sentir o Teu amparo, hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo, então,
que honra tê-lo novamente. Vamos fazer um estudo proveitosíssimo hoje, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? A palavra é toda sua. E peço aos amigos aqui, e a gente vai voltar logo aqui com a caixinha de comentários. E aí a gente vai desativar ela agora para o nosso amigo querido dissertar sobre o tema de forma livre. E a gente retorna dentro de meia hora, 40 minutos, para a gente comentar um pouquinho sobre o tema. Hoje o nosso amigo vai falar para a gente sobre vidas vazias. Marcelo, a palavra é toda sua, sinta-se em casa. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado a todos os trabalhadores da Sociedade Espírita Casa do Caminho, que tanto nos acolhe nesse momento, e do honroso convite que nos fez para que a gente possa discutir Minha tela. Acho que o nosso amigo caiu aqui. Vamos conectar com ele novamente aqui. Só um instante, por favor. Travou a tela, tivemos problema de conexão. Vamos enviar o convite novamente para ele e ele vai reconectar. Fazer ao vivo é isso, né, gente? De volta, amigo. Voltei. Eu vi que travou. Eu te agradeço mais uma vez, Augusto, pelo convite. Acho que as pessoas já tinham escutado os meus agradecimentos a todos da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, Minas Gerais, e a todos que se unem a esta rede de fraternidade que está espalhada pelo mundo inteiro, cada um na sua posição, no seu local, no seu credo. Tem dias que a conexão realmente está um pouco mais complicada mesmo. Mas nós não desistimos fácil. Vamos tentar novamente nos conectar com o nosso amigo Marcelo. Travou de novo, Sandro, mas a gente não desiste nunca, viu? Nós somos persistentes. Vamos tentar até quando for preciso. Aguardar só um minutinho. Pedimos desculpas aí pelo transtorno, mas infelizmente é imprevisível. Perseverando sempre, Jéssica, isso aí. Vamos aguardar alguns minutinhos para eles conectar novamente. De volta. Mas, bem, vamos pedindo aí a vibração dos amigos, né, para que essa rede não caia. Mas, sem dúvida, muitas pessoas se conectando, né? De fato, as redes de internet estão sobrecarregadas. Sobrecarregam. E isso tem sido uma frequente mesmo, com muita frequência, né? Mas nós estávamos falando, Augusto, que todos nós buscamos algum tipo de preenchimento íntimo. Nesse mundo ciclópico, nessa velocidade com que o planeta anda, com todo o conhecimento que angariamos ao longo dos séculos, todas as questões relacionadas aos conhecimentos filosóficos, aos conhecimentos científicos. E hoje, cada conhecimento científico, ele se deriva em vários outros, num gráfico exponencial. Ou seja, nós não conseguimos assimilar a quantidade de informações, de conhecimentos que estamos recebendo.
Hoje, com um telefone, com um smartphone, você aperta o botão, você tem acesso a todas as notícias do planeta, você tem acesso a todo tipo de informação, as mais recentes descobertas científicas, e isso nos causa, muitas vezes, uma sensação de angústia, uma espécie de vazio, porque nós nos sentimos impossibilitados, e o que é humanamente impossível, de assimilarmos todo este conhecimento que está aí disponível. Há uma obra psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, que foi recentemente lançada, fala exatamente destas questões, vidas vazias. E são 30 capítulos trazendo algumas questões relacionadas ao momento contemporâneo que vivemos. E Joana de Ângeles, logo ali no prefácio, logo ali no começo, nos traz uma espécie de retrato da sociedade que vivemos. Esse retrato de uma sociedade que prestigia muito mais o ter do que o ser. Busca muito mais fora o que deveria estar buscando dentro. Uma sociedade hedonista, uma sociedade que sente-se, às vezes, inabilitada de assimilar esses conhecimentos todos, e, como falávamos, é humanamente impossível esse nível de assimilação, nos causando e nos criando determinados conflitos. Vemos que as pessoas buscam muito mais as questões da aparência. Nas redes sociais, eu vejo muitas pessoas colocando, muitas vezes, o que não são. Nas fotografias, nos comentários, as disputas políticas, as disputas ideológicas, como se pudéssemos resolver estas questões que são muito mais íntimas. Precisamos ter uma vida preenchida, uma vida menos vazia. É importante voltarmos a estas bases que aquele homem de Nazaré nos trouxe. Alguma coisa que nos fale profundamente, que vá nos preencher o vazio existencial. Eu não vejo outra solução, porque nós já tentamos todo tipo de empreitada. A sociedade humana sempre buscou lá fora o que já está aqui dentro. Através do gene divino que todos nós possuímos, temos os conteúdos que estão ali latentes, em germe, aguardando para eclodirem numa efusão de beleza, numa efusão de amor, numa efusão de fraternidade. Será que ainda vamos precisar de outros flagelos destruidores, como estão ali na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, flagelos destruidores, na lei de destruição? Será que outros flagelos como esta pandemia que nos veio chacoalhar as bases de uma sociedade que talvez não estivesse muito bem adaptada aos padrões que devem vigir dentro de cada um de nós e nos apontar para as soluções íntimas que devem ser percorridas e de forma intransferível, porque isto é tarefa individual e intransferível, as nossas próprias limitações, os nossos próprios desafios, a nossa própria capacidade de superação. Na década de 90, na Universidade de Stanford, aqui, um grande estudioso chamado William Damon, ele era ali radicado no departamento ligado à infância e à juventude da Universidade de Stanford, traz um relatório através do seu livro Grandes Expectativas, Great Expectations. Você, Augusto, que fala bem o inglês. E o Great Expectations, através de William Damon, nos traz um retrato da adolescência norte-americana daquela época, mostrando que a criança, que o jovem,
era amoral. Olha que coisa forte que ele traz. A moral não é nem imoral e nem sem moral. Ele é amoral, ou seja, ele não consegue nem se enquadrar nos padrões de moralidade. Ele é extremamente egoísta, ele é extremamente centrado em si mesmo, egocêntrico, e traz um retrato muito drástico. Aquilo me espantou da primeira vez que tive contato com aquilo, mas hoje, 30 anos depois, talvez nós estejamos vendo o reflexo daquela sociedade que estava se formando na década de 90, sem as bases morais. E quando eu falo de moralidade, não estamos falando de castração, do conceito de moralidade que muitos de nós, ao longo dos séculos, têm construído e têm desenvolvido. Quando falamos desta moralidade, quando falamos desta proposta de redescobrirmos-nos como filhos do dono do universo, do Criador deste universo infinito, e tudo que o Criador fez é destinado à plenitude, à bondade, à beleza, nós precisamos fazer uma análise. Será que serão necessários outros flagelos destruidores para que a gente possa, mais uma vez, entrarmos dentro da casa, dentro do lar, e reavaliarmos o que talvez não esteja sendo feito de forma adequada? Porque as vidas estão vazias. As vidas sem objetivos existenciais profundos encontram-se ainda sapateando, tateando no lodo que nós mesmos criamos. E aí a gente vai percebendo que talvez as chacoalhadas precisem ser mais profundas. Conversava muito com a Andréia, minha esposa, logo no começo da pandemia, e nos questionávamos: quando será que isso tudo vai acabar? Quando será que a vacina vai ser descoberta? Porque muitos estão sofrendo, perdem seus empregos, a sociedade se fechou, todos os conceitos passaram a se modificaram, e a gente dói, a gente chora intimamente, internamente por isso. É natural. Nós nos condoemos, nós nos solidarizamos com a dor do próximo, e isto faz parte da natureza humana. Por mais insensíveis que sejamos, há um sentimento de solidariedade. Mas talvez o ser humano, como falávamos no começo, buscando lá fora o que deve encontrar aqui dentro, precise reavaliar com muita precisão qual o caminho a tomar. Será que é um caminho novo, distinto, diferente? Ou será aquele caminho que nos foi apontado há mais de 2000 anos para seguir? No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, o Cristo já havia nos dizendo, já nos trazia de uma paz diferente, que ele nos traria um tipo de paz que não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz de consciência que é construída com a certeza de que está caminhando na direção da felicidade plena, não esta felicidade efêmera que nos assinala com as coisas do mundo. Porque todas essas coisas do mundo, muito importantes, sem dúvida, porque nós não vivemos numa mística, numa reclusão, como num retiro, como um eremita. Estamos no mundo, precisamos das coisas do mundo, a lei do progresso faz parte disso tudo, mas todas essas coisas são meios e nunca foram o fim. O fim é o objetivo que todos nós temos de nos redescobrirmos como seres humanos com potenciais que vão muito além da nossa capacidade de percepção. Eu me lembro de um atendimento fraterno que fizemos há muitos anos atrás. Há muitos anos. O jovem chegava na nossa casa espírita e foi um atendimento fraterno que não foi único. Outros da mesma natureza já ocorreram, e até recentemente. Mas esse me tocou profundamente. Porque ele chega na nossa casa espírita, assiste a palestra pela primeira vez, veio com uma moça muito bonita, me pareciam que eram casados, ele também muito bem apessoado, um homem muito bonito, alto, muito bem vestido, aparentando ter recursos financeiros. No final, a esposa dele me puxa,
A palestra tinha terminado, os passos haviam terminado, e ela fala, meu marido queria conversar com você. E ele é encabulado, porque ele poderia ter feito essa pergunta. Mas ela toma o lugar dele, que estava ali do lado, e ele um pouco encabulado, e ela faz a pergunta, você pode conversar com ele? Ele falou assim, não, perfeitamente. Aguarde um pouquinho, tinha alguns compromissos ali no final da reunião, precisávamos resolver algumas questões, e eu pedi que ele esperasse. Às vezes é um pouco de propósito, para ver quanta vontade a pessoa realmente quer de conversar. Porque às vezes é uma coisa frívola, quero ser atendido imediatamente, tem todos esses conteúdos psicológicos que fazem parte da criatura humana. Mas ali foi algo proposital que eu deixei um pouquinho maturar aqueles minutos para ver se realmente ele queria falar comigo. Sentamos na sala, ele não sabia como iniciar a conversa. E ele disse, eu tenho tudo. Eu tenho uma esposa que me ama, eu tenho dinheiro, tenho posição, tenho recursos, tenho educação. Eu tenho instrução, porque a educação ela vem de um outro aspecto. Eu tenho instrução, mas ele falou educação. Mas eu não sou feliz. Minha vida parece vazia. E eu não sei o que eu faço. Estas crises começaram a se manifestar já há algum tempo. E minha esposa me pediu que viesse até aqui. Eu escutei a palestra, entendi algumas coisas, outras não fazem parte da minha filosofia de vida, não entendi muito bem, mas queria que você me desse algum tipo de explicação. A conversa transcorreu de uma forma muito suave e dei alguns conselhos, falei de uma forma muito suave a respeito da doutrina espírita, sem nenhum tipo de proselitismo, sem nenhum tipo de catequese, uma conversa fraterna, tentando descobrir alguma brecha que eu pudesse fazer o plug com aquele jovem que estava com a sua mente, com seus sentimentos extremamente aflitos. Outras reuniões ocorreram, outras palestras ele veio, outras vezes conversamos, e eu pedi que ele se juntasse a cada um de nós num trabalho que fazíamos aos domingos, visitando alguns asilos, alguns velhinhos aqui na cidade de Miami. Se chama Caravana do Amor. Isso já faz muito tempo. E ele, um pouco desconcertado, achou melhor seguir, para não ficar mal. Ele acabou aceitando. Ali, naquela casinha de anciãos, as velhinhas começando a conversar e conversando, aquelas conversas bem naturais, bem tranquilas. E eu vi uma lágrima que corria do seu rosto. A lágrima corre do rosto, ele segura a mão de uma velhinha, conversa muito rapidamente e retira-se da sala, daquele ambiente. E eu percebi aquilo, fui atrás dele. E lá fora, numa pequena sacada, porque era na verdade uma casa, ele cai em choro copioso. E neste choro copioso, não conseguia expressar as suas palavras. E disse, a gente que sofre mais do que eu, não é, Marcelo? Sim, meu filho. Tem gente que sofre muito mais do que a gente. Aqui, muitas vezes, os filhos, os netos, não vêm visitar estas senhoras, esses senhores. São os abandonados da sorte. Nós, hoje, somos os seus filhos, somos os seus netos. E na verificação destas situações que ocorrem com estes velhinhos, encontramos nesta alimentação, nesta troca energética de amor que se dá, nesta hora que passamos juntos, talvez algum tipo de significação para as nossas vidas. E vamos perceber que a finalidade do ser humano é amar, é servir. Isso tem uma tônica diferente, uma mágica sublime, porque nos concita, porque nos convida aqueles primeiros que frequentaram a Casa do Caminho. E vocês hoje ocupam um trabalho, Sociedade Espírita Casa do Caminho. Me lembro muito daquelas passagens, e eu trouxe para ele de uma forma muito leve,
sem nenhum tipo de, como a gente brinca, vamos dar uma cardecada nas pessoas. Trouxe numa conversa muito gentil, muito tranquila, nas minhas possibilidades, na minha limitação. Ele enxugou as lágrimas, voltou para aquela salinha, tocou o violão, ele tocava muito bem violão, e começou a conversar com aquelas velhinhas, naquela atitude singela, de pouca projeção para um homem tão acostumado às negociações nos altos setores das finanças. Teve uma significação que o preencheu e deu-lhe um novo sentido na vida. Deu sabor, deu um curso à sua nova existência, porque era como se ele estivesse reencarnando de novo na mesma encarnação. Transformou-se num trabalhador espírita e hoje ele está por aí no mundo, aqui na cidade de Miami, dedicado a essas atitudes, essas atividades que fazem a diferença na vida de muitos e na sua própria vida, preenchendo este vazio existencial. A sociedade moderna tem buscado lá fora, como eu falava, tanta coisa, mas é aqui dentro que devemos buscar. Há no livro Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, uma passagem que eu gostaria de ler, pois não sei de memória, e eu coloquei bem aqui para vocês. Ela nos traz a seguinte informação, que é o mesmo conselho, talvez, que eu poderia ter dado àquele jovem, mas numa linguagem muito mais simples. Mas Emmanuel nos traz, nesse livro Coragem, no primeiro capítulo, quando o tédio apareça, ele nos faz o seguinte: quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com tédio. Se te acreditar amargurado, lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta de quando em quando a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria, são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Provavelmente alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores, que se fantasiam de enfermos para te assaltarem a bolsa em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificamo-la, porque o mal existe sempre onde lhe queiramos destacar a presença. E conquanto te roguemos o benefício da prece em favor dos que agem assim, mais por ignorância que por maldade, apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Acompanhe os estudos daqueles cujo corpo se carrega de feridas dolorosas, para agradeceres a pele sadia que tiveste, a figura, ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, sorvendo angústia e desespero nos resvaladouros da loucura ou da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas dos que foram entregues às meditações da penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro, e partilha os exercícios de saudade e de dor dos que foram abandonados pelos entes que mais amam, a fim de abençoares o pão de tua casa
e os afetos que te enriquecem nos dias. E aí Emmanuel fecha. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. E aí eu acrescentaria, as vidas vazias não precisam de coisas, precisam de amor, precisam de fraternidade, precisam de Jesus. Não Jesus a figura como uma personalidade que muitos de nós tenta empurrar goela abaixo de alguém, mas este homem que, ao longo dos séculos, tem nos mostrado as lições mais perenes. Digo perenes porque elas nunca saíram do íntimo da criatura, esperando apenas o momento necessário para que, no momento de germinação, de adubação e de cuidado, possam florescer, rompendo a casca da semente ainda que nos caracteriza para transformarem-se na grande árvore frondosa que um dia vai albergar toda a terra, cambiando da posição daqueles que constantemente buscam assistência para aqueles que participam da grande obra de regeneração. Quando eu falo obra de regeneração, não estou dizendo só lá de fora, da regeneração daqui de dentro, que deve ter começado, que já deveria ter começado há muitos e muitos séculos. Mas está aí. Nosso Senhor é paciente, não violenta as consciências, aguarda o momento certo, porque cada um tem o seu tempo. E este tempo amadurecido, consciencioso, com as verdades da vida maior, vai descobrir-se, com pandemia ou sem pandemia, de que não há outro caminho a não ser o amor. Este amor que nos consagra a todos, este amor que nos convida a percebermos que há gente que sofre muito mais do que a gente. E ao descobrirmos na miséria alheia, descobriremos a riqueza que já possuímos. E este vazio que muitas vezes imaginamos possuir, já está sendo preenchido com aquele que tem a coragem de dar o passo firme na direção da grande luz que sempre nos acenou. Foi mais ou menos na década de 70. O ano era 1974. Um grupo de amigos espíritas conduziam-se todos os domingos à penitenciária de Bangu, ali no estado do Rio de Janeiro. Eles cantavam para os presidiários, eles traziam algumas mensagens evangélicas, eles traziam algumas lições, tentando levar algum tipo de alento àqueles encarcerados, que afinal somos todos nós, no corpo ou fora dele, ainda encarcerados ao nosso passado. Mas aquela comunidade de espíritas era um pouco, 7, que se reuniam todos os domingos. Estava próximo do Natal. E um deles foi designado para fazer a fala e trazer algumas considerações evangélicas, muito próximo do Natal. E ele, com a cabeça ainda vazia, vazia no sentido não de vazia, porque é uma alma queridíssima, este homem estava assim um pouco sem ideias. O que eu poderia trazer para os nossos irmãos nesta época do Natal? E ele acordou no domingo de manhã e veio muito forte a história das bodas de Caná. Para quem não conhece as bodas de Caná, Jesus, num determinado momento, num casamento, numa boda, transforma a água em vinho. E ali acontece aquela primeira manifestação que Jesus impressiona todos que ali estavam. Mas ele não entendeu muito bem, no domingo de manhã, o que aquela boda de Caná tinha a ver com uma mensagem que pudesse trazer algum tipo de alento para aqueles presidiários da Líder Penitenciária de Bangu. Esse nosso amigo se chama César Soares dos Reis, que já falou na Casa do Caminho. Naquela época ele era um jovenzinho, agora já está um mais maduro. E ele tinha aquelas dúvidas, como é que eu vou trazer alguma coisa que possa sensibilizá-los? Mas voltava constantemente às bodas de Caná. Ele resolveu seguir a sua intuição. Estando ali, começa a conversar e discorre a respeito das bodas de Caná. E ele mesmo pensava, não sei onde é que isso vai dar. Os presidiários estavam ali.
E, de repente, no final, ele tem um fecho. Aquele que aceita ao Cristo, mas não, como eu falava, a esta personalidade, a sua forma de viver, a sua forma de sentir, a sua forma de perceber o outro. Este que aceita o Cristo desta forma, transforma a sua vida da água para o vinho. Ele achou interessante porque a ideia veio de repente. E todos os presidiários ali, alguns chorosos, muitas histórias tristes, que eles conversavam sempre. Histórias tristes, histórias de abandono, histórias de ódio, histórias de vingança. Mas naquele momento específico, naqueles domingos, e particularmente naquele domingo, algo diferente os tocou. Mas lá no fundo do auditório havia sempre um senhor que ele entrava mudo e saía calado. Meio baixo, atarracado, o rosto largo, uma característica assim bem característica das regiões castigadas, da seca, do Nordeste. Uma feição assim fechada, nunca dizia absolutamente uma palavra, um comentário. Mas nesse dia específico, quando eles começam a sair, aqueles caravaneros começam a sair da sala e abraçaram os presidiários, respeitando aquele senhor que sempre se mantinha num certo anonimato, numa certa reclusão, distanciado de todos, puxa o nosso amigo César Soares dos Reis pelo braço e faz a seguinte indagação. Você acredita mesmo nisso que você acabou de falar, meu filho? Você acredita que eu, um homem condenado ao inferno, poderia transformar a minha vida da água para o vinho? O César olhou para ele e percebeu que ali naquele olhar havia uma quantidade de situações, de mistérios, de dramas, de coisas complexas que não poderiam ser ali analisadas, decodificadas naquele minuto. Mas uma força sobre-humana, como não existem forças sobre-humanas, porque tudo é natural, tudo faz parte da beleza do amor, tomou conta do nosso irmão César, e ele, segurando nos braços daquele presidiário, fala: acredita nisso, meu irmão. Vence as tuas provas. Resiste. Preenche a tua vida deste homem chamado Jesus. E com certeza tudo vai mudar. Aquele homem foi e falou assim: você não sabe o que você está falando. Você não tem a menor ideia de como é a realidade aqui neste presídio. Aqui é matar ou morrer. Muitas vezes as vozes me visitam à mente. As situações mais inusitadas me visitam à mente. Lógico que ele falou com um português muito menos erudito, muito menos rebuscado, daquela sua linguagem muito característica. Mas ele disse: você não sabe o que está falando. E aí, naquele momento, César o segurou mais uma vez pelos braços, olhou profundamente nos seus olhos e disse: meu filho, acredita em mim. Mude a sua vida. Resiste às provas, os desafios, os obstáculos. Eu tenho certeza que você vai conseguir transformar a sua vida da água para o vinho. Havia um tom diferente naquele homem que pronunciou essas palavras de uma forma muito doce, mas ao mesmo tempo com uma energia que com certeza estaria talvez tomado por uma entidade boa. Não que houvesse uma incorporação, mas inspirado por uma entidade muito boa que talvez conhecesse o histórico daquele senhor, daquele presidiário. A lágrima, pela primeira vez, caiu do rosto desse nosso irmão presidiário. Ele, como que estivesse se desconectado do arquétipo, da personalidade que ele mesmo tinha adotado, a lágrima cai e aceita a sugestão. Então, há esperança para mim, há esperança para você. O tempo passou, algumas outras visitas foram acontecendo, e depois o nosso amigo César Soares dos Reis distanciou-se por outras atividades e nunca mais viu o nosso irmão presidiário. Muitos anos depois se passaram, mais de 20 anos, e o César foi convidado para uma palestra num subúrbio do Rio de Janeiro, numa região muito pobre, mas numa casa espírita também muito simples, muito humilde. Não conhecia o presidente,
não conhecia o trabalho, mas parece que o trabalho era feito com jovens que saíam da penitenciária, alguma coisa assim. Então era um trabalho muito nobre. Sentado ali na primeira fila, o chão batido, aqueles bancos de tábua corrida, não havia data show, não havia nada dessas sofisticações. Ele sentado ali na sua prece, aguardando a direção da casa para que convidasse-o para fazer as primeiras as preleções. Senta do seu lado um senhor já de cabelo branco, com as mesmas características daquele presidiário. Busca ele pelo braço, olha bem fundo para ele, e o César leva um susto. E ele vai e traz a seguinte afirmação: meu irmão César, então eu posso confiar, né? Que Jesus transforma a minha vida da água para o vinho. O César leva um susto e se emociona e fala: é você? Você está aqui? Sim, César, sou eu mesmo. Eu hoje sou presidente desta casa espírita. E foi por causa da tua intervenção que a minha vida, que era vazia de Jesus, passou a encontrar nestes refolhos, no íntimo, dentro de mim mesmo, a esperança de preenchê-la com algo santo, com algo sagrado, com algo que me desse vitalidade e que me desse força de viver e vencer os meus próprios fantasmas que foram construídos ao longo dos séculos, das décadas ele trazia. Eu, quando saí da penitenciária, te confesso que tive vontade de cometer outros crimes, porque lá fora não encontrava emprego, não encontrava solução, todos me rechaçavam. Muitas das vezes, as vozes me atormentavam, a vida, a mente, o coração. Mas todas as vezes eu lembrava daquele teu olhar doce que me olhou e que me segurou pelos braços e com uma confiança e uma certeza me disse: segue em frente, meu filho. Vence os teus fantasmas, supera os obstáculos, porque você vai encontrar preenchimento para a tua vida. E esse preenchimento é Jesus. E aí sim você transforma a tua vida da água para o vinho. Ele repetiu estas palavras do César e ali, num momento de muita alegria, ele falou: e agora, sou o presidente desta casa espírita, porque Jesus um dia me acenou através da tua pessoa para que eu pudesse modificar a minha vida. E aqui estamos. O nome dele era Jesus Ribamar. Esse jovem, essa história verdadeira, aconteceu ali começando em 1974 e foi até o final do desencarne, daquele trabalho tão bendito, daquela alma simples que, tocada por talvez uma destas pessoas, que somos todos nós, porque ali onde está Jesus no coração, preenchendo a vida de cada um de nós, podemos ser estes instrumentos, transformando a vida de uns, assim como um dia nos transformaram a vida. Essa era a nossa fala de hoje, tentando trazer de alguma forma para aqueles que se encontram nas vidas vazias, nas situações de angústia, nas situações de desespero, com todas as situações relacionadas à pandemia, que não se esqueçam, há muito trabalho a ser feito. Quando esta pandemia terminar, debrucem-se nos asilos, debrucem-se para com o próximo, debrucem-se para com as suas famílias, porque a primeira escola que nos é ofertada é o lar. Pergunta 775, o que ocorreria com um relaxamento, um afrouxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. E aí está. Talvez não necessitemos ir aos presídios, aos asilos. Talvez a grande célula de trabalho, local de labor, esteja ali nas quatro paredes, para que a gente possa transformar definitivamente este mundo íntimo e por associação lá fora também. Muito obrigado por esta oportunidade, Augusto. Estamos aqui abertos para alguns questionamentos, algumas perguntas. Meu amigo, que fala instruída, intuída, tenho certeza absoluta que aqui se encontram espíritos amigos
benfeitores que vão conseguir tocar vários corações e espíritos que estão em casa com essa mesma dificuldade, com esse mesmo vazio, e que todos nós somos, podemos ser vítimas desse sentimento, por mais que nós estejamos trabalhando firmes, em algum instante ou outro, nós vamos nos pegar com esses sentimentos e que a gente precisa se policiar o tempo todo. Durante sua fala, me veio muito forte uma frase reproduzida pelo amigo Wagner Paixão, num dos encontros que a gente teve. Ele disse que se viveis entre os homens, vivais como eles, mas não deixais de iluminar o vosso coração. Então, estamos aqui passando por uma experiência terrena, enquanto espíritos, vivendo assim como os homens, necessitando de recursos materiais, financeiros, como é o exemplo desse amigo, que se perdeu em meio aos bens e posses, mas que conseguiu iluminar o coração dele, né? E como Cristo disse, às vezes, para não dizer sempre, precisamos nos esquecer para encontrar no próximo. Então, que a gente tenha esse sentimento, essa devoção de encontrar Jesus no outro também, que passa pelas dificuldades. Acredito que a prece que a gente fez hoje não foi por acaso, foi escolhida a dedo pelos espíritos que vêm fazer parte desse encontro, que é aquele que, enquanto nós não conseguimos fazer simplesmente nada pelo outro, que eu, pelo menos, consiga reconhecer em mim a verdadeira humildade para que eu possa me dispor, né, a ser útil a quem quer que seja. Vamos verificar aqui o que os nossos amigos têm a dizer. Acredito que estejam todos tocados, né, porque é sempre uma felicidade muito grande. Todos estão dizendo aqui que ficaram muito felizes pela explicação, né? A Jéssica comentou aqui que o amor como antídoto para o vazio existencial de Joana de Ângeles tanto nos ensina. Realmente, quem não teve a chance de ler, leia o livro, que é simplesmente perfeito, né? A De Faveri Léo, essa é a palavra que precisava ouvir. Chorei. Hoje foi um dia complicado, me via sem rumo, me sentia vazia. Amiga, estamos aqui para ser instrumento do bem de Jesus e que bom que o nosso amigo conseguiu tocar, né? Vamos verificar aqui se tem alguma pergunta. Gente, vocês até nos desculpem, eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas a gente vai tentar focar mais assim, alguém perguntou alguma coisa sobre o tema. Elogios, 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 felicidades, né, de poder sentir por esse exemplo de vida, por esses exemplos de vida, né, como que a gente precisa, necessita, né, urgentemente se conectar com propósito de vida, todos nós precisamos ter, né? Isso não nos isenta, né, da necessidade da utilização de todos os meios físicos, recursos terrenos, né, que nós precisamos ainda para desenvolver trabalhos, mas que, como a frase que o nosso amigo disse, a gente não pode deixar de se desconectar, né? A gente não pode se deixar desconectar do propósito pelo qual nós viemos até aqui. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para burilar todos esses sentimentos que moram dentro de nós, né, indistintamente. Nós precisamos ter esse conhecimento para que a nossa responsabilidade venha à tona, para que nós possamos escolher o Cristo todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias, que nós ouçamos o chamado dele, pois ele nos busca incessantemente e nós precisamos treinar os nossos ouvidos para que nós possamos ouvi-los, né? Hoje a nossa amiga, desculpe amiga, eu não estou conseguindo ler o seu nome, mas é a vou até ler aqui de novo, porque eu acho que foi bem esse tópico que a gente falou agora mesmo, a Defá Veriléo, se não me engano, falando que hoje foi um dia difícil. Olha que chamado belo, olha que busca de Deus por nós, né, de estar aqui conectado nesse encontro hoje, que nos preenche
essa vontade de fazer pelo outro, né? De ter que compartilhar, de compreender que tudo aquilo que me foi emprestado eu preciso e tenho a obrigação de compartilhar, mas acima de tudo que seja maior do que simplesmente recursos materiais, financeiros, que seja tocar corações, que seja dar, dar sentido à nossa vida, à nossa encarnação, à nossa revida, que eu sempre chamo, né? Porque nós estamos aqui revivendo e a gente precisa de dar sentido a isso tudo, né? E eu acho que o geral desse encontro de hoje que a gente pode refletir é que, como você muito bem disse, às vezes nós somos bombardeados por vários conteúdos, informações, enfim, e a gente, pela ânsia de conseguirmos compreender, né, digerir todo esse conteúdo, nós nos sentimos impotentes por não conseguir digerir isso tudo, mas que nós entendamos que o que cabe a cada um de nós fazer já está sendo feito da melhor forma possível. Que nós não consigamos dar conta de tudo, porque isso vai ser humanamente, né, difícil ainda, mas que nós tenhamos essa força, essa coragem, para que o que cabe, o que compete a nós, essa tarefa que cabe a cada um de nós, que se nós fizermos ela bem feita, com o bem-querer, com vontade, com bom ânimo, isso, aos olhos de Deus, é visto como o maior dos esforços que nós, enquanto espíritos aqui, passando por essa experiência, poderemos ter dos olhos de Deus. Então, que a gente consiga encontrar mais essa comida que existe disponível, mas, além de tudo, buscarmos dentro de nós muito mais do que fora, porque fora vão ter recursos inesgotáveis. Nós não teremos essa carência de recursos exteriores quando os recursos interiores estão nutridos. E quantos amigos, como esse amigo nosso que foi comentado essa história de que ele tinha realmente tudo, né, do ponto de vista físico, né, financeiro, e que ele não encontrava sentido na sua vida, e quando ele se esqueceu para se encontrar no próximo, a vida dele começou a fazer sentido. E quando você falou que quando essa pandemia terminar e a gente poder realmente enxergar tudo de uma forma mais clara e realmente fazer pelo outro, eu arrisco a dizer até um pouco além que durante a pandemia, estando em casa, confinados, distanciados, a gente possa começar a fazer o bem ao próximo, indiferentemente de conseguirmos sair na rua ou não, como você muito bem disse. A família é o nosso primeiro meio de aplicabilidade dessa caridade que nós tanto queremos fazer e que, infelizmente, a gente acha não ser possível ser feita dentro de casa. Eu posso dizer que eu sou prova viva disso, que a caridade ela necessita e ela precisa começar dentro de casa para que a gente consiga externalizá-lo, né? E que a caridade, como a gente falou alguns dias atrás, consiga ser desmaterializada, né? Que a gente consiga desprender desse conceito material, né, de caridade e que, acima de tudo, consigamos voltar às bases morais do homem de Nazaré, que a gente tem à nossa disposição diariamente, gratuitamente, né, de forma infinita, e que a gente consiga se conectar com ele a cada dia. E como eu digo, a cada dia que a gente consiga agradecer o simples presente de abrir os nossos olhos todo dia cedo e que a gente consiga abrir os nossos olhos do nosso espírito também. Que esse vazio seja um vazio temporário, que nos leve à necessidade de conhecimento, de instrução, de aprendizagem, para que a gente consiga sentir esse amor que existe em todos os cantos, como sabemos, Deus, ele existe em tudo, ele está em tudo e ele simplesmente é. Então nós estamos imersos a Deus e isso é inevitável, independente de nossa crença, nossa cultura, credo, social, enfim, nós estamos nele e ele em nós indistintamente e que a gente consiga a cada dia se conectar com esse
propósito que mesmo a gente não sabendo racionalmente, que a gente se permita se entregar a esse amor de Cristo, a esse amor que veio personificado, mas que, como você falou, a gente consiga seguir o Cristo, mas não somente enquanto pessoa encarnado, enquanto espírito, mas, acima de tudo, enquanto conduta, enquanto comportamento, enquanto forma de ser, de pensar, e que a gente consiga enxergar no nosso próximo, mesmo que ele pense diferente, torça para outro time, seja de outra classe, acredite em coisas que a gente não acredita, mas que, acima de tudo, a gente consiga ser irmãos. Porque Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Ele não disse, amai-vos quem pensa igual a vós, quem acha igual a vós, quem gosta das mesmas coisas. Ele disse simplesmente, amai-vos como eu vos amei. E eu acho que hoje o nosso encontro foi bem pontual do ponto de vista que a gente precisa se preencher. Nós temos essa necessidade, todos nós temos essa fome, e que essa fome possa ser saciada com o que a gente não consegue ver. Né? Que essa caridade para com o próximo, para que a gente possa preencher esse propósito de vida, que ele às vezes comece do ponto de vista material, mas que ele sempre se estenda para o ponto de vista espiritual, né? Amigo, eu te agradeço em nome da Casa do Caminho, de todos os nossos amigos que estão aqui conectados. Agradeço aos amigos de luz, aos amigos benfeitores, aos espíritos superiores, né? Aos trabalhadores que estiveram aqui e que hoje não estão mais em corpos físicos, mas em espírito também, que nos intuíram, que nos protegeram, que nos carregaram no colo nos instantes de vacilo, de medo, de vazio, e que a gente consiga ser uma candeia na vida de todos aqueles que estão próximos de nós, para que a gente consiga levar um pouquinho de luz e esses irmãos consigam acender as suas próprias candeias. Te agradeço de coração, desejo que você seja continuamente intuído pelos bons amigos, você e a Andréia, fiquem com Deus, continuem com esse trabalho maravilhoso. Somos gratos eternamente pelo carinho, pelo amor, e que a gente se encontre mais vezes. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado a todos e por este momento de muita fraternidade que experimentamos aqui. Muito obrigado. Que assim seja. Aos amigos que não conseguiram nos acompanhar desde o início, estamos subindo essa live agora para o IGTV do Instagram, da Casa do Caminho, e subindo para o canal do YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus, foi uma honra estar aqui, presente, e a gente se encontra amanhã, segunda-feira, em mais uma live, ok? Até. Até.